Olá, família Povos Unidos. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está aí nos acompanhando da sua casa, do conforto do seu sofá, ou de repente, quem sabe, da sua cozinha, arrumando a cozinha, fazendo um almoço, almoçando, quem sabe na sua faculdade ou no seu trabalho. Aonde você estiver agora, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo te alcance neste momento e inunde aí o ambiente onde você está e transborde para quem estiver ao seu redor, em nome de Jesus. Pessoal, sempre um prazer estar aqui, mais uma live debaixo deste tema, vaidade, eco do ego. Eu faço questão de falar devagar, por quê? Porque virou um trava-línguas, então a gente tem que falar pausadamente para não se enrolar. Vaidade, eco do ego. Foi bênção a live passada com o nosso irmão Guilherme, foi bênção para as nossas vidas e nós esperamos que continue sendo, né, as lives que se seguirão debaixo desse tema. Antes da gente estar aqui entrando no tema em si, quero fazer, já é de costume, se você não curtiu, não deixou o seu like, deixa o seu like nessa live, compartilha no seu grupo de WhatsApp, compartilha com os seus amigos, com a sua família, no seu Facebook também, no seu Instagram. Pega aí o link e compartilha para todo mundo. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para você não estar perdendo nenhuma novidade, para não perder nada do que nós estaremos falando ainda este ano, que será bênção atrás de bênção, bênção sobre bênção apenas. Bom, meus irmãos, sem mais delongas, antes, volta a fita, nossas redes sociais, nosso Instagram, Igreja Povos Unidos. Se você não segue a gente, tá perdendo tempo também. Vai lá, segue a gente no Instagram, que está muito legal. Estamos com muitos conteúdos bacaninhas lá no nosso Instagram. Estamos nos esforçando para trazer o conteúdo novo para vocês, de making off, entrevistas e perguntas. Então, esteja lá também seguindo a gente no Instagram. Agora sim, sem mais delongas, vamos entrar aqui no nosso tema, a segunda live sobre este tema, vaidade, eco do ego. E nessa mesa inédita, tivemos a mesa... Semana passada eu esqueci de comentar também. Não foi inédita, né? Já tivemos aqui o nosso irmão Guilherme à mesa, mas dessa vez ele estava como convidado juntamente com o nosso pastor Daniel. E hoje essa mesa inédita, que também florida, com duas irmãs lindíssimas, elegantíssimas, sem vaidade, mas muito bonitas, com autocuidado em dia, porque nós já aprendemos sobre isso. E eu vou começar apresentando, introduzindo a mais velha da mesa. Pouquinho, uns anos, de uns 2, 3 anos que separam, tá? Mas por isso, né, mais velha de 2, 3 anos, nossa irmã Janine Torres, a paz. Paz do Senhor, a paz do Senhor, você que está nos assistindo. Eu espero poder contribuir, né, com essa mesa incrível aqui, que eu espero poder, com a ajuda do nosso Deus, poder contribuir na sua vida também. Amém. E do meu lado esquerdo, aquela que é mais nova também por alguns aninhos, nossa irmã Isabelle Cristina. Irmãos, é um prazer estar aqui mais uma vez com todos, né, presentes aqui nessa live, com nossos irmãos aqui, com vocês que estão nos assistindo. Eu tenho certeza que vai ser muita bênção mais essa live, e eu sei que o Espírito Santo já está aqui presente e já tem falado aos nossos corações, e em nome de Jesus vai falar ao coração de vocês que estão ao alcance da nossa voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, vamos apenas recapitular aqui o que a gente abordou na live passada. Nós falamos anteriormente sobre o verdadeiro significado de vaidade. E a gente ressignificou o termo. Nós deixamos aqui de forma cuidadosa e tentamos explicar que, na verdade, aquilo que nós chamamos de vaidade, o mais correto seria chamar de autocuidado. Se você não assistiu a live passada, não ouviu o que a gente falou sobre a questão, acabando essa live, dá tempo de você ir lá, correr e assistir a live passada, que também foi muito legal. Hoje nós vamos abordar esse lado mais nocivo da vaidade. Aquela vaidade que traz orgulho e que precede a nossa ruína. Na sociedade moderna, tornou-se comum a cultura da ostentação, da aparência,
da felicidade a todo custo. A era digital trouxe muita coisa boa, com certeza, mas é notável que também nos fez reféns da ilusão. Então, a nossa pergunta, que a gente fechou a live passada, e eu já quero abrir esta live falando sobre essa questão. A vaidade está apenas relacionada à aparência? O que é vaidade para você e como você lida com ela? E eu já vou também aproveitar que na semana passada eu não interagi muito com o chat, não pedi para vocês responderem nada, fiquei me sentindo o quê? Mal, triste, entendeu? Então, hoje eu vou falar com vocês. Responda aí no nosso chat. O que é a vaidade para você e como você lida com ela? Como você lida com a vaidade? E já jogo aqui para as nossas convidadas. A vaidade está apenas relacionada à aparência, Beli? Com certeza não, né? A vaidade, às vezes a gente fala, né, sobre vaidade e a gente, eu acho que é algo natural, né, da nossa cultura. A gente está sempre falando, porque fulano é vaidoso, ciclano é vaidoso, sempre se referindo à questão de aparência, à questão de beleza, à questão de autocuidado, né, como foi falado na live da semana passada. Mas a vaidade, ela tá para muito, muito além disso, né? A vaidade, ela nada mais é do que aquilo que você dedica tempo, energia, onde você dedica todo o seu pensamento, todo o seu esforço para algo específico, né, com um objetivo maléfico. E aí, quando eu digo objetivo maléfico, né, não significa um objetivo que vai fazer um mal para alguém, não. Mas é um objetivo maléfico que é algo ruim, né, voltado para algo pecaminoso. Eu vou dar alguns exemplos aqui, né. Por exemplo, eu sou da área de história, né, e aí eu tô ali dentro da academia e o pessoal tá ali sempre estudando e querendo publicar muito, e querendo escrever artigo e livros e participar de convenções e tudo mais, tudo para alimentar o currículo. E aí, quando, né, estão ali numa palestra ou numa reunião, sempre fazem questão de mostrar, porque eu sou doutor disso, eu sou mestre daquilo, porque eu publiquei tantos artigos, porque eu fiz isso, eu estive com fulano, eu estive com ciclano. Tudo uma questão de se engrandecer, né? Ou de se aparecer superior, melhor, mais inteligente para outras pessoas ou para si mesmo, né? É o que vai ser muito falado, né, na próxima live, e eu acho que já foi até pontuado na última live, que é a questão da idolatria do eu, né? É quando a pessoa, ela se idolatra, ela quer se sentir sempre melhor, a mais bonita, a mais inteligente, a mais sábia, a mais importante, a mais querida. E aí isso se aplica em diversas áreas, né? Seja na área do conhecimento, seja na área da beleza, seja até de você querer ser muito querido pelas pessoas, mas você quer ser querido porque você quer levar amor para as pessoas, que as pessoas se sintam bem perto de você, ou porque você quer ser a mais querida do que outras pessoas. E aí entra muito da questão da comparação, né, e etc. E a gente meio que fechou falando muito também da questão da vaidade, inclusive no nosso meio, né? No meio cristão, na igreja, é uma coisa que, infelizmente, sempre houve, né? Porque o que a gente tem falado aqui muito é isso. Vaidade é algo que é inerente ao ser humano. Mas parece que nesses últimos tempos, né, tá ficando um pouco mais evidenciada essa vaidade, né? E eu estive conversando com o nosso pastor, né, por esses dias, e a gente conversando sobre esse tema, né, que viria a ser trazido na mesa e tudo mais, e ele falou uma frase, assim, que me impactou muito e que tem tudo a ver, achei importante trazer para os irmãos. Ele disse assim: você vai fazer isso? É algo bom? Mas para quê? Qual o objetivo disso? E eu acho que é nesse ponto a chavezinha que, né, que algo que pode parecer bom e benéfico pode se transformar numa vaidade. Qual o objetivo disso? O objetivo é algo para a melhoria de alguém? É para algo natural? Ou o seu objetivo é ser melhor, ser mais importante, ter um interesse, se comparar? Então, eu acho que a gente tem que sempre se perguntar isso, né? Qual é o objetivo pelo qual eu estou dedicando tempo, energia, esforço, que eu estou dedicando meus sentimentos para algo ou para alguma coisa, né? É importante também, isso que você falou sobre, muitas das vezes as pessoas fazem, um exemplo que eu dou, sobre postar a sua vida, ostentar a sua vida perfeita.
nas redes sociais. Muitas das vezes as pessoas postam e não sentem que estão postando no intuito de ostentação. Mas, na maioria das vezes, isso é uma vaidade. Porque ninguém posta uma coisa ruim. Eu hoje não tenho mais redes sociais, mas quando eu tinha, você não viu uma postagem ruim. É claro, você vai postar, eu briguei com meu marido, meu filho fez uma malcriação, você vai postar isso? Não. Mas porque sempre a coisa mais linda, a praia mais bonita, o prato de comida mais perfeito. Daí, nós, como seres humanos, a gente cria uma ilusão pra gente, a gente fala assim, não, só estou querendo compartilhar minha vida com os meus amigos. Mas será que havia necessidade mesmo disso? Havia necessidade de você compartilhar numa rede social com milhares de pessoas que podem alcançar aquela sua imagem? Precisa mesmo? Isso daí não é para o seu ego. E eu falo isso hoje, não é porque ela não tem mais rede social. Não, não é só por causa disso. É porque é uma coisa que me incomoda mesmo antes de eu ainda ter, quando eu ainda tinha minhas redes sociais, é uma coisa que me incomoda, porque isso me prejudicou na época, depois a gente entra nesse assunto, acabou me prejudicando e assim, eu não queria que prejudicasse outras pessoas. Então, assim, quando você vai fazer uma postagem, como a Isabelle falou, que o pastor Daniel disse, para que você está fazendo isso? Está postando por quê? Vai beneficiar quem? Vai agregar o que na sua vida? Você precisa realmente fazer isso? Será que aquela pessoa que agora está passando por uma necessidade vai ver? Será que vai ser bom para ela? Mas aí ela não pode ficar triste com a minha felicidade. Não, não é isso. Mas será que você que tem necessidade? Então, assim, eu gosto sempre de conversar com amigas, né? Eu gosto sempre de falar sobre isso. Eu falo, tem necessidade realmente de você mostrar? É interessante que a gente vai estar focando um pouco mais nessa questão do digital, nessa questão das redes sociais. E enquanto o Janine falava aqui, me veio à mente a vaidade que está muito em alta. A vaidade, tá? Bota assim, a vaidade, entre aspas, que está muito em alta, o tipo de vaidade, a inclinação ali que a vaidade usa. Hoje em dia, principalmente nas redes sociais, que é a vaidade da opinião. Como que as pessoas, hoje em dia, fazem da sua opinião a sua vaidade, né? Pegam isso para si, idolatram a sua própria opinião e ao mesmo tempo é triste de ver, porque eu estava comentando, não lembro quem, com alguém, enfim, quão triste eu fiquei quando me deparo assim, com alguns exemplos de pessoas que são conhecidas, que têm um certo alcance, uma certa fama no meio gospel, e que hoje em dia já não estão mais, viraram, né, de opinião, mas ainda usam das redes sociais, as mesmas redes sociais que antes elas usavam para falar do evangelho, para falar de Cristo, hoje elas usam para colocar a sua vaidade em primeiro lugar. E por que eu digo vaidade? Porque a maioria delas usam essa plataforma para falar mal da igreja, de Cristo, da religião, de Jesus, do que for, porque tiveram seu ego ferido na igreja. E não percebem que estão dando lugar justamente a essa vaidade, né, por esse ego ferido que elas tiveram na igreja, e usam essa plataforma para colocar a opinião delas como algo acima da opinião dos outros, né, Bela? Eu acho muito, muito rico isso que a Amanda está trazendo, porque a gente percebe, né, nessa era do digital, tá todo mundo super conectado o tempo inteiro, então acontece algo agora, em um segundo, toda a internet já sabe, todo mundo já está comentando e tudo mais, e aí existe uma vaidade intrínseca dentro disso tudo que as pessoas não se atentam e não percebem que é vaidade, né, foi o que a Amanda falou, da opinião. Por quê? É a idolatria do eu, de um ego que eu tenho a razão, eu tenho conhecimento, eu sei o que é o certo e o que é o errado. Eu sou mais inteligente, eu tenho mais conhecimento, a minha opinião está acima da opinião de outras pessoas, de outros grupos, enfim. Então, é uma disputa mesmo, né? É uma briga de argumentos e tudo mais, justamente porque tem uma vaidade ali por trás que ninguém quer admitir que tem, mas, na verdade, tem. Uma briga de ego. Não é nem porque você quer o bem do outro. Não, eu quero que você enxergue a verdade. Não, eu tô certo, você tá errado. É para mostrar... Infelizmente, tem acontecido muito
isso. Pessoas cristãs se afastando e falando mal, assim, tá demais, falando mal da igreja e ofendendo o nome do nosso Deus. E, para mim, a Isabelle disse que acha que eles não se atentam. Não, eu acho que eles estão fazendo de propósito. Eles estão usando dessa rede social que tinham milhares de seguidores cristãos e estão pegando, tem muita gente agora fazendo isso, pegando essa mesma rede social e falando o contrário, falando mal da igreja, falando mal até de Jesus. Virou moda agora falar, deles, né? usando da influência deles. Virou moda agora, um pastor disse, Jesus não te faz feliz. Uma coisa assim absurda. E quantos milhares de seguidores esse pastor tem? Quantas pessoas estão ouvindo? Por quê? Ele fala muito bem, ele fala muito bonito. E ele falou de um jeito que, se você não está ligada com Deus, você fala assim, ele tem razão. Então, tipo assim, ele quer impor a verdade dele. É como diz o tema, eco do ego. O ego dele está sendo refletido nas palavras dele. Ele está colocando para fora aquilo que está dentro dele. E muita gente tem reagido ao que ele tem falado e ele está reagindo à reação dos outros com muita raiva. E ainda assim, pondo ali aquela verdade que ele acha que é dele. E assim, cheio da razão. Um homem que já foi servo do Senhor. Então, assim, eu acho que eles fazem, essas pessoas hoje fazem sabendo que querem aparecer. Eu não acho. Eles sabem que estão fazendo, que vão fazer mal, porque já conheceram a Cristo e sabem também que eles não estão inocentes. Não estão assim, não quero que. Eu acho que ninguém vai ser influenciado. Eles fazem para influenciar. E é uma questão de poder também. Né? Porque eu penso assim, cara, se eu tô mal, se eu tô magoada, se eu tô ferida, eu não quero ficar falando sobre aquilo. Eu não vou querer ficar toda hora, sabe, mexendo na minha ferida. Eu quero esquecer aquilo e bola pra frente. Mas essa que é a questão das redes sociais. Elas nos envolvem de tal forma e seduzem a gente de tal forma que a gente quer aquela atenção a todo custo, seja como for. Se agora não tem mais nesse âmbito aqui, então eu vou buscar em outro lugar essa atenção para satisfazer aquele ego. Atenção que busca. É uma carência de atenção. Parece assim que as pessoas estão cada vez mais carentes, né, de atenção e usam com todas as armas que têm e não se importam se as armas são boas ou são ruins. Não. Eu quero atenção. Agora, falando um pouco assim dessa questão das redes sociais, Janine teve muita experiência nessa área, ela vai poder aqui destrinchar melhor. Você acha, Janine, que as redes sociais elas estão ali entre as principais causas de transtorno como depressão, como ansiedade, como estresse? Você acha que tem uma relação forte entre essas duas coisas? Tem, sim, com certeza. Eu trabalhei com o Instagram desde 2013, quando o Instagram ficou muito forte aqui no Brasil, foi quando começou a ficar, né, bem forte aqui no Brasil. Eu comecei a trabalhar com o Instagram. Primeiro foi lazer, postando comidinha, Instagram fitness, né? Então, eu postava comidinhas, o que eu comia, então aquilo me incentivava a emagrecer. Depois, como eu comecei a ganhar seguidores e eu seguia de volta, eu via as mulheres que faziam as mesmas coisas e via, não, ela está melhor do que eu. Aí começa a comparação. Aí, quando a gente estava conversando, né? A comparação ela pode até ser boa. Quando eu me comparo com você e penso, poxa, Amanda, eu gostei do seu cabelo, eu quero melhorar também, quero ficar tão bonita quanto você, eu posso me comparar para evoluir. Mas quando eu me comparo para competir, aí que vem o perigo. Daí eu comecei a me comparar com aquelas mulheres e comecei uma competição comigo mesma, não era com elas nem me conheciam, comigo mesma. Então, aquilo que estava me fazendo bem, porque eu não vigiei, começou a me fazer mal. Então, em vez de eu comer saudável, como eu estava comendo, eu parava de comer para que eu alcançasse o peso e o corpo que aquela tal pessoa tinha, sabe? E dentro daquilo tudo, nessa época, 2013, 2014, eu passava por um quadro de depressão e o que fez só piorar, porque eu me comparava tanto a ponto de a depressão não me deixou sair de casa. Eu já tive momentos de me comparar tanto. Eu ficava no Instagram olhando e falava, eu faço tanto, eu malho tanto, eu estava malhando, comendo pouco, e eu falava, eu não chego nesse corpo. Eu tinha uma disfunção do que eu via no espelho tão grande,
porque eu olhava tanto as redes sociais que eu me via totalmente diferente do que eu era. Porque hoje eu posso dizer isso, porque eu tenho fotos. Então, eu não era do jeito que eu achava que eu era. E mesmo se fosse, né, não teria problema. E eu me impedia de sair na rua. Eu falava, eu não mereço sair na rua, eu não mereço usar tal roupa, eu não mereço usar tal coisa. Eu me punia. Então, eu comecei com a comparação e eu comecei com a competição. Então, assim, se você não souber usar as redes sociais, ela vai te fazer mal. Porque, como eu já disse, as pessoas nas redes sociais não postam a sua vida triste, a parte ruim da sua vida. As pessoas só postam coisas maravilhosas. Gente, eu trabalhei anos com o Instagram. Anos. Depois do meu Instagram Fitness, eu fui para o Instagram de moda. Eu tinha em torno de 30 mil seguidoras, a maioria mulheres, por isso que eu falo seguidores. Trabalhei com moda ali e fiz dali um trabalho para mim. E foi bom para mim no começo. Agora, o que você via por detrás daquelas lentes, porque outra situação, porque muitas ali me tiveram como amigas e me chamavam para conversar. Sabe, ali no direct, ali no chatzinho, me chamava para conversar. E a vida toda embaralhada, toda torta, muitas mega endividadas, porque compravam roupas e mais roupas para poder postar o look do dia, porque eu fazia uma batalha de looks no Instagram. O look mais bonito eu postava na minha página, porque minha página estava tendo bastante visualização. Então, muitas muito endividadas. Então, se vem uma pessoa despreparada emocionalmente, se joga ali no Instagram, vê a tua vida perfeita, não sabe como que você está por trás, com a vida toda destruída. Uma perdeu o casamento porque o marido tinha falado para de gastar e ela não conseguia parar. Consumismo excessivo. Lembrando que eu aprendi com a live anterior a falar autocuidado em vez de vaidade, porque eu sempre trabalhei com moda e com vaidade, então aprendi com a live anterior a falar autocuidado, entender que a vaidade não é uma coisa boa. O autocuidado é sim. Porque eu sempre fui considerada uma pessoa vaidosa ao extremo. Agora eu entendo, não, gente. Na verdade, você era só vaidosa. Isso. Mesmo. Eu era só vaidosa. Hoje eu tenho certeza que essa vaidade saiu de mim. Graças a Deus, saiu da minha vida. Hoje eu me cuido. Mas eu já fui uma pessoa vaidosa e isso não é bom. E as redes sociais influenciam muito, sim. E é interessante porque o teu relato ele vem muito de encontro com o que a gente acabou de falar, dessa questão da sedução nas redes sociais, porque é justamente o que a gente vê. E é impressionante como isso é muito notório. Quando a gente vai, por exemplo, mesmo para perfis que são de humor, por exemplo. Perfis de humor. Eu tinha muitas que eu seguia ali no Instagram que era um humor mais voltado para o humor cristão. E que, inclusive, ali nas páginas, faziam questão de vez em quando, estar postando uma foto de culto. Ou seja, você sabia que aquela influencer ali, que aquela pessoa trabalhava no Instagram com humor, mas que ela era cristã, Sim. Aquela pessoa era cristã. E aí, conforme ela foi crescendo, as pessoas, de uma forma geral, esses perfis foram crescendo, eu consegui observar esse afastamento dessas pessoas de qualquer coisa que ligava elas à religião. Entendi. Não tinha mais nada, nem tinha algumas, por exemplo, tinha inclusive ali na descrição, né, do perfil, falar cristã, e não tinha mais. Algumas seguiam perfis de cantores de gospel e já não estavam mais seguindo. Então, você vai vendo a mudança de comportamento que as pessoas têm diante de um sucesso que vai alimentando a vaidade, que vai alimentando o ego. E o que você falou vai muito de encontro. Comecei com esse objetivo aqui. Um objetivo totalmente inocente. Indo muito bem, cara. Por assim dizer. Sim. E foi se deixando seduzir, e foi deixando crescer Sim. aquele sentimento, e de repente o jogo virou de uma forma... Sim, me fez muito mal. Gente, é tanta coisa por trás das lentes. Não sei se vocês sabem, as pessoas alugam quartos, existem quartos, sabe quartos bonitos, quartos de Pinterest? Uhum. Aqueles quartos bonitos, as pessoas alugam aquele quarto, fica fila, tá? Daí a pessoa vai, bota uma roupa de dormir, ela deita ali, aí daí ela pega o celular e fala, ai, bom dia, acabei de acordar, como se fosse a casa dela. Esse quarto eu me arrepio toda, quando eu vi isso. Esse quarto fica fila.
Você tem que ver a fila de pessoas estressadas. A cama é de casal. Se você é solteiro, você faz solteiro, você faz sozinho na cama. Se você, que tem ali uma pessoa, você está filmando, né? Você vai se filmar, na verdade. Se você vai como casal, então você vai mostrar que é um quarto de casal. Você tem que ver na fila os casais brigando entre si. E depois iam ali, deitavam e a vida perfeita. Acordamos agora, benzinho. É muito perigoso a ilusão das redes sociais. Gente, não acreditem em nada que vocês... Gente, é muito forte. Vocês podem ver foto em iate. Muita gente tira foto em iate. As pessoas alugam, é tranquilo. Você vai numa marina, você aluga. Você pede uma pessoa para te alugar por tantos minutos. Você paga um valor, vai ali, tira uma foto de biquíni, faz uma pose. E tem gente que troca de biquíni 3 vezes, aí para poder postar, tipo assim, todo mês para dizer que estava naquele iate todo mês. Agora, assim, quão doente a pessoa não tem que estar emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, para fazer um negócio desse. E aí isso tá geral, né? E aí você percebe que essa imagem, os likes, esse ambiente, tudo isso virou um produto, né? Você se tornou um produto, né, que está sendo vendido ali diante de uma vitrine. E aí tem um filósofo que ele é oriental, acho que é Byung-Chul Han, o nome dele. Ele é um filósofo oriental, ele tem um livro chamado A Sociedade do Consumo, do Cansaço, algo assim. E ele fala muito sobre isso no livro dele, né? Sobre como que essa era do consumo, quanto que essa era das redes sociais, da comunicação e tudo mais, como que isso tem deixado as pessoas doentes, né? Cada vez mais emocionalmente, psicologicamente, né? E aí tudo virou muito fútil. A vida se tornou fútil. E aí a gente entra na pergunta, né, que foi citada na última live, sobre qual o sentido da vida, né? Diante disso, de tudo que você vê, a gente falando sobre isso agora, né? Com certeza, algumas pessoas que vão nos ouvir vão ficar horrorizadas, mas isso, infelizmente, é a verdade que a sociedade, no geral, como um todo, né? A maioria das pessoas estão vivendo isso, né? Talvez não 100% nesse extremo, mas, de certa forma, estão, né? Porque quantas vezes a gente acorda pela manhã e a gente fica ali, ó, horas lá ali no feed, olhando a vida dos outros, quantas vezes a gente já se comparou com a vida de outras pessoas. Se sente triste. Se sente triste. Poxa, minha vida não é tão perfeita. Exatamente. Então, essa questão do consumismo, né? E eu entendo esse consumismo como se fosse uma droga mesmo, né? É uma droga que vai viciando, né? Todo mundo que está ali consumindo aquilo ali. E aí, cada vez que você se droga mais com isso, né? Você vai ficando cada vez mais viciado, cada vez mais doente, cada vez mais dependente. E querendo mais. E querendo mais e precisando de mais. E tudo isso, a vaidade, ela tá por trás, né? Ela tá por trás de tudo isso, seja numa imagem, seja num like, seja na vida que você quer ter e que você compara e que você tá sempre insatisfeito com a sua vida porque você vê a vida perfeita de outras pessoas. Exatamente. Então, é caótico. É um caos. A ligação que a gente vê, né, através aqui no off, a gente foi conversando sobre tantas coisas, né, que rolam aí por detrás das redes sociais, e a gente vai vendo a relação direta que tem entre vaidade e o consumismo. Porque eu não lembro se foi o pastor Daniel que falou aqui no briefing que a rede social, a empresa que está ali trabalhando no Instagram ou que usa a imagem de alguém, de algum influencer para estar divulgando a sua marca, ela vai mexer justamente nesse campo, no campo das ilusões. Ela precisa que você acredite na perfeição que é o produto dela, que ela está vendendo ali para que você cada vez mais consuma. Então, ele vai mexendo diretamente na tua vaidade, pegando aquela influencer, vamos supor, se é uma empresa de roupa, de moda, a influencer que tem o corpo mais perfeito para estar usando aquelas roupas para você poder também estar querendo usar e tudo mais. Então, tem muita ligação. Nossa, total. Eu estava trabalhando agora, eu pedi demissão com uma marca muito cara, né, e famosa. E essa marca é uma marca carioca, né, do Rio de Janeiro. E a marca é de moda feminina. E ela trabalha com a beleza feminina, a beleza da mulher carioca. E, tipo assim,
eles pegaram as melhores vendedoras que vendiam mais e aquelas que também tinham potencial para vender mais. Eu era uma dessas, não era a que mais vendia, porque ainda não tinha alcançado esse patamar, mas eles me consideraram com um potencial de chegar lá e deram um curso para a gente, foi gratuito, um curso caro com influencers, né? Influencers caros, sabe? E deram esse curso para a gente e foi passado para a gente como a gente teria que vender as roupas. E é tão forte a indústria da moda que, só para vocês terem uma noção, como a marca é carioca, num resumo, né? A mulher carioca é vista como uma mulher bronzeada, uma mulher que usa um vestido muito caro, umas havaianas e vive na praia. É assim que a mulher carioca é vista. É vendida, né? É assim que ela é vendida, né? vendida assim. Ela é vista no Brasil e no mundo assim. Sempre uma mulher muito bonita, bronzeada e que ela não trabalha. Porque ela fica tomando água de coco, fica na praia com um vestido caro e chinelo. E chinelos havaianas. Então, assim, essa é a imagem vendida da carioca. Então, como é que você vai vender os vestidos da marca? Se bronzeie. E troque seu telefone. Tem um telefone mais caro. E isso passa um curso para nós vendedoras, ensinando a vender. E não era uma coisa tipo assim, se você puder, não, porque tipo assim, não é obrigado você ter o telefone mais caro. Porém, se você comprou o iPhone 11, a gente só tem aqui a capa a partir do 13. Então, tipo assim, era obrigado e não era, entendeu? Então, assim, e aquilo influenciava muito, porque quando você via uma vendedora linda, bem-sucedida, bronzeada, com um telefone caro, mostrando aquele vestido, no teu subconsciente, as pessoas que trabalham com propaganda sabem. No teu subconsciente, você pensa assim, aí tu tá chateada naquele dia, você olha assim, ai, que linda ela, que vestido lindo, que telefone lindo. Se eu comprar esse vestido, eu vou ficar que nem ela. Eu acho que se eu comprar esse vestido, eu vou ter a vida dela. No nosso subconsciente, as pessoas que trabalham com isso, eles estudam isso. É louco. Para que no teu subconsciente, quantas vezes, na época das revistas, eu via as revistas, eu pensava, cara, que roupa linda. Parecia que se você entrasse naquela roupa, você ia ficar tão linda, sua vida ia mudar. Você ia ficar tão linda quanto os modelos. Então, assim, isso foi vendido, o curso foi passado para a gente, ensinado assim, por 1 ano e pouco, quase 2 anos. E eu precisei fazer tudo isso para poder vender mais. E, gente, eu vendi mais. Quando precisei me bronzear. Isso é que é o triste, né? Sim. E o triste é que realmente funciona. O triste é que eles tinham razão. A ilusão, a vida de ilusão, aí eu fazia o provador da marca e colocava aquele vestido bonito, que não era meu, era da loja, e o telefone era meu, precisei trocar o telefone, precisei me bronzear, fazer algo que eu nem gostava, mas eu precisava vender para bater uma meta, e realmente eu vendi. Porque as mulheres ali olhavam e viram, nossa, você está diferente, está bronzeada, está nesse vestido, te vestiu muito bem, eu quero ele para mim. E realmente elas compravam a roupa que eu postava. Ou seja, e elas não compravam só a roupa, né? Elas compravam essa imagem Sim. que a marca quer passar, que as vendedoras querem passar. E como que elas compravam? Com dinheiro? Não, elas compravam com tempo, elas compravam com like, elas compravam com a dedicação que elas e a atenção que elas davam, tanto à marca, ao produto, quanto às vendedoras em si, e a todo esse sistema dessa perfeição que é vendida e que as pessoas estão comprando. Porque se as pessoas não estivessem comprando, isso não teria esse padrão todo. Exatamente. E aí entra muito aquela questão, né? E nós, enquanto cristãos, se a gente está comprando isso o tempo inteiro, a gente está dedicando nosso tempo, a nossa energia, o nosso esforço, a nossa dedicação diariamente, né? Para comprar esse tipo de imagem, esse tipo de conteúdo, né? Será que não é disso que a gente está nos alimentando? E aí entra o questionamento, né? Porque às vezes a gente acha, não, a gente tem uma vida com Deus, de oração e tudo mais. E não, eu estou alimentando o meu espírito, né? Mas às vezes a gente está alimentando a nossa carne inconscientemente, né? E automaticamente essa vaidade vai crescendo dentro de nós sem a gente perceber. É forte. E é ruim, é louco a gente pensar que o efeito gerado, efeito ruim, não é só em cima das pessoas que vão surtir efeito essa tática.
vai gerar um efeito negativo naquelas que não podem fazer isso. Sim. Porque aquelas que consomem o conteúdo, desejam avidamente aquela vida, mas não têm condições, têm um mínimo de consciência de que não podem gastar isso aqui, vão também entrar nesse mesmo ciclo de depressão, de ansiedade, de estresse, porque queriam ter aquela vida e não podem ter. A necessidade Sim, de, a necessidade. né? Por essa comparação, a necessidade de ter. Acham que é necessidade. É, né? acham, que eles pois têm é. essa necessidade. Então, assim. Uma necessidade criada, né? Por ela mesma. Né? Como que a gente pode, já engatando aqui na outra pergunta, como que a gente pode manter, então, nosso coração humilde diante dessa pressão virtual para conquistar a vida perfeita? Então, eu penso assim que tudo começa da gente pensar qual é o sentido da nossa vida, da gente estar aqui, né? Porque se a gente pensa no sentido da vida, a gente vai dar muito mais valor à nossa vida e o que a gente está fazendo e nos dedicando nessa vida. Porque se você parar para pensar que todo mundo vai para o mesmo buraco, para a mesma terra, vai todo mundo voltar para o mesmo pó e que tudo é passageiro, as roupas caras são passageiras, as fotografias, a imagem que você vai criar para as outras pessoas, o seu currículo lá na universidade e tal, os livros que você publicou, o que as pessoas acreditavam de você, achavam sobre você, você vai morrer e essas pessoas também. E tudo vai passar. Então, será que vale a pena dedicar tempo, o tempo que você tem aqui, a energia, a saúde que você ainda tem para coisas fúteis, para essas coisas fúteis, para alimentar somente uma vaidade, né? Você fazer coisa, se dedicar, não para você ter uma vida melhor, não para você dar uma condição para sua família, você ter mais tempo de qualidade, não. Para você se sentir melhor, se sentir mais bonita, mas porque você quer que as pessoas te vejam assim, porque você quer ser melhor do que fulano, do que ciclano, você quer estar num patamar aqui. Será que vale a pena? Então, eu acho que é pensar nisso, sentido da vida. E aí, nós, enquanto cristãos, né, refletindo sobre isso, o sentido na nossa vida é servir a Cristo bem, né? Ter um relacionamento com o Pai, né? E ter a nossa vida aqui, ter algum sentido diante de Deus, né? Então, eu acho que partindo desse pressuposto, a gente vai ver muito menos necessidade, né? Que é o que o mundo tenta criar em nós, porque a gente não tem essas necessidades, né? Mas a gente criar necessidade inexistente. Inexistente, gente, né? Pois é. A gente deixa de dar valor a essas coisas que o mundo estão dando muito valor. E a gente começa a se dedicar, a se alimentar com a palavra de Cristo, com a presença de Cristo em nós. E a própria presença de Deus vai nos saciar e vai nos dar o que a gente realmente precisa. E automaticamente a gente vai fugir, né, desse ciclo sem fim, né, que nos colocam. É importante também a gente fazer aquele exercício, né, que foi falado aqui no início, acho que pela Beli mesmo, né, da gente se examinar o tempo inteiro. Eu acho que o cristão, principalmente, precisa estar sempre fazendo esse autoexame e se perguntando com qual objetivo eu estou fazendo isso aqui. Porque, como a gente falou aqui agora, da questão da vaidade na igreja, entra, muitas das vezes, justamente por isso, porque eu acho que a gente deixa de fazer esse autoexame, né, Janine? Eu estou cantando e a gente não para um minuto para pensar, caramba, por que eu estou aqui cantando? Por que eu estou tocando? Por que eu estou pregando? Qual é o meu objetivo? Caramba, eu comecei a me sentir uma coisa estranha quando eu preguei e fulana veio me elogiar, falou que eu preguei muito bem, falou que eu cantei muito bem, e eu senti alguma coisa, um orgulho, alguma coisa. Então, assim, tá sempre fazendo esse autoexame para ver qual o objetivo da nossa vida fazendo aquilo que a gente está fazendo. Né? O autoexame precisa ser uma coisa cotidiana na vida do cristão. Não tem como fugir disso. Eu aconselho a todo mundo, eu falo porque vivo isso nos dias atuais, é necessário. A pergunta anterior, você falou que como manter o coração humilde diante de ter uma vida perfeita. Lembrando que essa vida perfeita não existe. A pressão virtual de ter uma vida perfeita porque você está vendo a vida perfeita de outra pessoa, isso não existe. Então, já esquece essa parte. Então, começa a se autoexaminar. Porque eu sempre falo, se tirar Jesus de mim, não sobra nada. Então, o tempo que eu passei muito focada em mim mesma e meu autocuidado se tornou vaidade, eu me perdi de mim, sabe? Porque eu quase que... Eu posso dizer que eu me idolatrava. Eu posso ser ousado e dizer, eu me idolatrava, porque eu corria tanto atrás,
Eu malhava o tempo todo, eu buscava a melhor alimentação ou ficava sem comer. Eu corria tanto atrás daquilo. E quando eu conquistava o peso que eu queria ou o músculo que eu queria, eu falava, para quê? Não, agora eu quero outra coisa. Eu não fazia nada de bom com aquilo. Eu nunca estava satisfeita com o meu corpo. Eu corria atrás e nunca estava satisfeita. E aquilo só me causava mais vazio, mais vazio. É errado você buscar se cuidar? É claro que não. Agora, se autoexamine para saber se você está buscando da forma certa. Se você está colocando limites. Porque há mais de 10 anos atrás, eu não tive limites. E eu tornei uma coisa que estava sendo boa para mim, poderia estar sendo boa até hoje, numa coisa ruim. Porque eu não tive limites e porque eu não coloquei Jesus na frente. Como cristã, se você não colocar Jesus na frente, não dá certo. Então, se autoexamine o tempo todo e vê, por que eu estou buscando isso? Vale a pena mesmo? Hoje eu não tenho mais redes sociais, para mim foi melhor. Não foi, eu já estava liberta, graças a Deus, da vaidade, não foi por causa disso, mas foi porque o trabalho estava me causando muito estresse, né? E essa pressão de ter que vender as roupas caras e de ter que mostrar uma imagem que não pertencia a mim, e às vezes pediam para colocar os vestidos decotados, aquilo começava a me incomodar. Eu preferi parar e parei com todas as minhas redes sociais. Isso me fez muito bem, mas esse é o meu caso. Mas se for preciso, se está te fazendo mal, saia também. Se a tua mão direita te faz pecar, arranca ela. Fugir da aparência do mal, né? Como a Bíblia já diz. Eu tenho vivido há mais de um ano sem Instagram e tenho vivido muito, muito bem. Muito bem, muito melhor do que antes. Você não sabe de nada da vida dos outros. Quando fala assim, viu tal pessoa famosa aconteceu, eu falei, não sei, não tem Instagram. Eu tenho, não sei. Então eu não tenho, sabe? Eu tenho vivido muito bem, porque quando eu tinha, mas foi, como eu disse, foi uma questão pessoal do trabalho, me sufocou bastante. Mas se está te fazendo mal, sai também, não vai te acrescentar em nada. E se você deixar, você só vai somar. Você vai ter mais tempo para outras coisas. Não vai te fazer falta. Exatamente. E pegando o gancho, né, do que a Janine trouxe, volta aquela pergunta inicial, né? Qual o objetivo disso, né? Eu acho que é uma pergunta que a gente tem que se fazer sempre, e eu acho que é até um conselho, né? Poxa, eu quero me avaliar, será que eu tenho vaidade nessa área, naquela área? Qual é o objetivo disso? Qual é o objetivo pelo qual eu estou malhando? É pela minha saúde mental, para me sentir bem, pela minha saúde física, porque eu gosto de fazer isso? Amém. Não, é porque eu quero ser a mais bonita. Porque eu quero ser a mais atlética do que fulano, do que ciclano. Entendeu? E é sempre colocar essa pergunta, né? Qual o objetivo? Eu tô tocando na igreja? Eu tô tocando para me servir a Deus? Eu tô tocando para ajudar a igreja? Eu tô tocando, né, com meu coração humilde ali? Ou eu tô tocando para me aparecer? Eu tô pregando porque eu quero ser admirado pelas pessoas, que eu quero que as pessoas vejam que eu falo bem? Então, é sempre essa pergunta que fica em evidência, né? Qual o objetivo que você está fazendo isso? Qual é o sentimento que você está buscando ao agir dessa forma? Exatamente. Bom, eu sempre falo isso, né? Quando a gente começa a esquentar, acaba o tempo. Mas é bom para deixar um gostinho de quero mais. Ainda temos mais lives sobre o assunto. Então, não é o fim. Calma, não se desespere. É o fim desta live apenas. E para encerrar, eu já vou fazer a pergunta, vocês emendam a resposta. Considerações finais, beijos e abraços para a família, para o que vocês quiserem. E é isso aí, vamos lá. Como podemos buscar melhorar e encontrar um equilíbrio? Como manter a vaidade no campo do autocuidado e não deixar se tornar orgulho? Quem começa? Olha, como cristã e uma pessoa que gosta muito de se cuidar, não vaidosa, eu digo para você, se aproxime de Cristo, se aproxime de Deus. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tudo tem a ver. Em tudo, coloque Jesus. Tudo que você for fazer, se examine, coloque Jesus, pergunte para Deus.
Porque esse mundo está cheio de armadilhas. O diabo está ao nosso derredor. Ele quer nos derrubar, mas que bobeira, só por causa disso. Não, não é por causa disso. Não é pouca coisa. São as raposinhas da qual a Bíblia fala. As raposinhas vêm, vão fazendo buraquinhos e vão entrando. Coloque Jesus na sua vida, em todas as suas decisões, para que você mantenha o teu coração firme, sem orgulho e sem vaidade. Muito obrigada, Amanda, pelo convite. Bom, é minha segunda vez aqui, então acho que eu agradei da primeira. Quero mandar um beijo para minha família, esposo, meus filhos, meus pais, minhas irmãs, minhas amigas que estão me assistindo. E eu espero que eu tenha somado na vida de cada um. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu tenho muito aquela palavra, né, que eu esqueci o versículo, mas se vocês podem procurar e vão encontrar, depois a nossa mídia coloca lá no chat, né, que fala para o homem não confiar no homem, né? A gente não pode confiar em nós mesmos, porque o nosso coração ele é enganoso, né? Então, nós mesmos, nossa carne caída, pecaminosa, vai sempre procurar um argumento para nos convencer de que o que eu estou fazendo não é vaidade. O meu intuito, na verdade, não é esse, por causa disso, daquilo. Então, infelizmente, né, a gente tem essa tendência pecaminosa a sempre tentar justificar, né, os nossos maus sentimentos, nossas más intenções, né? Então, não confiar em si mesmo. E o que a Janine falou, né? Trazer sempre o Espírito Santo para perto, né, de você, de nós, e sempre se perguntar, sempre se questionar, pedir orientação de Deus, porque Deus está ali conosco o tempo inteiro e Ele se importa conosco em tudo, desde as pequenas, mínimas coisas até as grandes. E Ele nos ensina a como viver, a como falar, a como agir, a como nos portar e a como educar também nossos sentimentos, como educar também o nosso corpo, a como enfraquecer nossa carne, fortalecer o nosso espírito. Então, quanto mais a gente se alimenta da palavra, dos ensinamentos de Cristo, da presença de Deus, mais a nossa carne ela vai ser mortificada e o Espírito de Deus vai se sobressair através de nós, né? E vou aproveitar aqui o gancho também para mandar um beijo, né, para minha mãe, para o meu pai, para meus irmãos. Meus irmãos, Manuele, Lucas, todos os meus irmãos. Enfim, quero mandar um beijo para todo mundo. Para minha avó, para minha tia Neia. Bom, é isso, pessoal. Para encerrar aqui, por fim, a vaidade, no sentido original, nos afasta de cumprir o mandamento mais importante: amar o próximo. E em Filipenses 2:3 diz: não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Bom, não é o fim deste assunto, mas nós esperamos que até aqui você tenha curtido, aprendido e bebido mais, né, dessa fonte que é a palavra do Senhor, que tem acrescentado na sua vida. Para vocês que congregam aqui com a gente se encontra daqui a pouquinho e até o próximo à mesa. Tchau, pessoal!